Olá, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui nessa proposta do exercício devocional diário. A proposta para esse mês de abril é fazermos uma reflexão sobre o livro de Provérbios, lembrando que o livro de Provérbios tem 31 capítulos, então exatamente poderemos refletir sobre cada capítulo em um dia seguido do outro. Sugiro que você comece no seu lugar reservado, seja ele o seu quarto, sua sala, a mesa do seu café da manhã, juntamente com seu filho, com a sua família, ou mesmo sozinho. Lembre-se dos seus pedidos de oração pessoais, liste os seus pedidos de oração. Você também pode começar entoando um louvor. Você pode começar andando pelo seu quarto de um lado para o outro, clamando ao Senhor, tendo uma conversa franca com Ele. E quando isso vai acontecendo, o Espírito Santo de Deus vai ministrando ao seu coração e vai trazendo à sua memória algumas coisas, até mesmo nome de louvores. Isso acontece muito comigo. Eu começo a conversar com o Senhor e Ele me traz à memória algum louvor, e eu começo a cantar, e eu começo a clamar, e de repente o Espírito Santo me leva a chorar na sua presença. Somente Deus pode fazer essas coisas. Então eu peço que você, por isso que é importante você deixar reservado um lugar para fazer o seu devocional e um horário. Esquece do que você vai fazer, do que você tem para fazer durante o seu dia. Coloque o seu coração de forma inteira diante de Deus neste momento. Vamos à leitura? Provérbios, capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras da inteligência. Para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da sua mãe, porque serão diadema de graça para a sua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue. Espreitemos ainda que sem motivo os inocentes. Traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda a sorte de bens preciosos. Encheremos de despojos a nossa casa. Lança tua sorte entre nós. Teremos todas uma só bolsa. Filho meu, não se ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades. Profere as suas palavras, até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas por que clamei e vós recusastes? Por que estendi a mão e não houve quem atendesse? Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha
repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei, e vindo o vosso terror, como a tempestade, e vindo a vossa perdição, como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei, procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento, e não proferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, como a gente viu inicialmente, Provérbios é um livro de sabedoria. Quem escreveu Provérbios foi Salomão, filho de Davi. Salomão tinha uma sabedoria dotada por Deus, dada por Deus, porque ele pediu sabedoria e Deus concedeu para ele. Então, esse capítulo, como eu gosto de fazer normalmente, quando eu reflito sobre Provérbios, é importante, se você faz sozinho, você ler e refletir sobre aquele versículo que te chamou mais atenção. Se você estiver fazendo com mais de uma pessoa, você pergunta para ela, que versículo te chamou a tua atenção? Qual a compreensão que você teve desse versículo? Então, você pode fazer dessa forma. Aqui por exemplo, no versículo 8 fala assim: Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da sua mãe. Está falando sobre conselhos práticos, né? A importância de ouvir o conselho e o ensino do pai, a instrução da mãe. Compara o ensino e o conselho dos pais a uma joia, né? Fala assim, porque serão diadema de graça para a sua cabeça, né? Compara a experiência, né, que um pai e uma mãe têm a uma joia que você vai carregar sobre a sua cabeça. Todos vão ver aquela instrução e o ensino que você teve dos seus pais. Vamos ver mais algum. Filho meu. Aqui no 20 fala sobre a sabedoria, né? A importância de ter sabedoria. Grita na rua sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. É importante procurar, né, a sabedoria. Fala assim, a importância de atentar à repreensão. Que mais? O 32 fala: os nécios são mortos por seu desvio e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição, né? Que eles estão enganados, né? Tá tudo bem, mas na verdade eles estão indo para o caminho da perdição. O 27 fala sobre o terror, e em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Deixa eu ver o que mais. O 5 fala: ouça o sábio e cresça em prudência, o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas. O 7 fala, se eu for parar, né, para escolher agora um versículo, seria o 7, que fala assim: o temor do Senhor é o princípio do saber. Em algumas versões da Bíblia fala é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, né? Então fala do temor, daquele respeito
que eu tenho a Deus, né? Fala que isso é bom, que isso é sábio, porque se eu sigo, se eu temo, se eu tenho respeito pelos ensinos do Senhor, né? Eu vou ser sábio, né? E ao contrário, diz que os loucos desprezam o ensino, que é loucura desprezar a sabedoria e o ensino do Senhor. O que é o ensino do Senhor? É a sua palavra, né? Que não devemos desprezar a palavra de Deus e o ensino que ela nos traz. A palavra de Deus, como eu já falei, tem várias finalidades, né? Instruir, exortar, tem a finalidade de nos consolar também. Então, é isso. A proposta para esse primeiro dia, meditando sobre o livro de Provérbios, é lermos, fazermos o devocional baseado nesse capítulo e continuar, né? Ali você vai colocar diante de Deus os seus pedidos de oração, você vai colocar diante de Deus as suas súplicas, você pode chorar diante de Deus, você pode louvar. Se lembrou de alguém naquele momento, você vai orar por essa pessoa. E é importante, se você puder depois, você falar com essa pessoa: olha, eu orei por você hoje no meu devocional, isso traz força. É importante, não é? É bom você ser lembrado, então, por que não, né? Você falar para essa pessoa que você lembrou dela também. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te agradecer e te louvar por mais esse dia devocional que começamos no livro de Provérbios, Provérbios de sabedoria. Eu creio, Pai, que ele nos trará muitas instruções, compreensão de questões relacionadas ao nosso cotidiano, à nossa vida. Que o seu Espírito Santo possa trabalhar poderosamente na vida de cada um, Pai. Compartilhe esse vídeo e que possa ser bênção na vida de outras pessoas, assim como tem sido na minha e na sua, em nome de Jesus.